A graça e a paz. Hoje estaremos falando sobre o preço da liberdade. A graça e a paz. Estaremos dando continuidade ao assunto que nós estávamos abordando na segunda-feira, o preço da liberdade, né? Nós falamos do primeiro ponto, falamos que houve uma transferência, né? Foi o Espírito de Deus trabalhando na vida do homem. E vamos dar continuidade no Colossenses capítulo 1, né? A carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, nos diz assim: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Então, nós vamos abordar hoje os benefícios de ser transportado, né? Ele diz aqui, ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho. Não apenas nos libertou, mas ele nos trouxe para o outro reino. Estávamos sob o domínio do reino das trevas. E ao nos libertar, né, ele nos transportou, nos transferiu agora para o reino de seu Filho amado, o reino de Jesus, o reino de Cristo. Então, os benefícios de ser transportado. Quais são os benefícios, né? Deus é quem abriu os nossos olhos. Não foi os homens. Portanto, não somos devedores a homens, nem tampouco às instituições. Então, precisamos de ter essa consciência que o Senhor que nos abriu os olhos para entendermos esta grande realidade. Não foram os homens para dar glória ao homem, nem tampouco instituições. Isso foi a obra de Deus, é pela graça. Foi Deus quem tirou as correntes que nos prendiam, abriu as portas de ferro e nos fez sair para uma nova vida. Então, tudo isso foi a operação do seu sangue de Jesus, nos libertou. Então, foi obra de Deus que nos tirou daquelas correntes que nos prendiam, né? Deus não apenas nos tirou do reino das trevas, da região da morte, mas nos transportou para dentro do reino da luz, o reino de Jesus. Então veja que o Senhor, ele nos liberta e nos tira e nos leva para o reino de Jesus. Agora pertencemos a ele, né? A palavra grega metistemi, traduzida pelo verbo transportou, significa remover de um lugar para o outro. Significa que nós somos removidos da região das trevas para a luz, para o reino da luz, né? Então, isso tem duas aplicações que podemos obter nesse acontecimento. Esse transporte, né, como diz aqui, né, ele nos trouxe, né? Então, tem duas aplicações para que possamos entender desse acontecimento. Primeiro, a salvação implica uma mudança radical do domínio sobre a nossa vida. Então veja que essa transformação, ele nos libertou, nos transportou para o seu reino. Agora, então, fomos salvos. E esta salvação implica um domínio radical sobre a nossa vida. Isso significa que Cristo agora, ele reina, ele tem o domínio sobre as nossas vidas. Então nós devemos nos submeter a esse domínio. Antes, éramos de natureza escrava e estávamos sob o domínio de Satanás. Agora pertencemos a Cristo, o autor da vida. Fomos transferidos de uma vez por todas. O texto é bem claro, nós somos transferidos de uma vez por todas. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, o versículo de número 9, o texto nos diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, no versículo 10, ele complementa dizendo assim: Vós, sim, que antes não erais povo,
Mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então veja que isso não aconteceu em processos. Pelo contrário, isso foi de uma vez por todas. Lá no livro de Hebreus, capítulo de número 9 e o capítulo de número 10, vai nos falar exatamente isso. Justamente isso. Que Jesus nos libertou, a obra de Cristo. Ele nos resgatou e o seu sacrifício, a obra de Cristo, ela foi de uma vez realizada e não necessariamente precisamos de retornar a isso. Ela já foi operada, isso de uma vez só. Hebreus capítulo de número 9, o versículo de número 28, o texto nos diz assim, ó. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que os guardam para a salvação. No capítulo 10, o versículo 10 de Hebreus, testifica isso, o autor aos Hebreus vai testificar isso, confirmar isso, dizendo: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Uma vez por todas. Então, nós não necessariamente precisamos mais de ficar fazendo culto de libertação. Nós somos libertos de uma vez por todas. Todas. É a palavra de Deus que nos garante. Fazer qualquer culto, corrente ou qualquer coisa significa anular o que Jesus já fez. E o texto é categórico que ele fez de uma vez por todas. Nós somos livres. Aquele que recebeu a Cristo Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, ele está livre, liberto de uma vez por todas. Não precisa de você participar dessas heresias de culto de libertação toda semana, porque você já foi liberto. Quem te libertou foi Cristo, não foi o culto. Foi Cristo. Você foi liberto para cultuar, prestar seu culto a Ele, servir a Ele e adorar a Ele. A salvação também implica mudança radical de devoção do nosso coração. Antes, porque todo ser humano, ele é adorador por natureza. Se ele não adorar o seu Criador, o Senhor, ele vai adorar outros deuses e até a si mesmo. Então, a salvação implica uma mudança radical da devoção do nosso coração. Agora, fomos livres para adorar aquele que nos libertou, o Senhor das nossas vidas. No antigo império, reinava o ódio, a ganância, a vaidade, o orgulho, a idolatria, mas agora reina a verdade, a luz e o amor. No reino das trevas, Satanás ele queria a nossa morte, porque o salário do pecado é a morte. No reino da luz, no reino de Cristo, no reino que o Senhor nos transportou, Cristo morreu por nós para nos dar a vida e vida eterna. Satanás queria a nossa morte, mas Cristo morreu por nós para nos dar vida e vida eterna. Então, os benefícios que traz essa transformação, como Ele nos trouxe para o reino, esse transporte, fomos transportados. Então, recebemos também, justamente com isso, benefícios. Então, precisamos de crer e viver isso em nosso coração. Jesus nos resgatou para que fôssemos a sua propriedade. Então, nós não pertencemos a nós mesmos, nós não pertencemos a nenhuma entidade, nós não pertencemos mais a A, nem a B, nem fulano, nem ciclano, nada disso. Somos propriedade exclusiva do Senhor. A palavra redenção significa libertar um prisioneiro ou um escravo mediante a pagamento de resgate. Então o Senhor pagou o preço para nos resgatar. E pagou com o seu sangue, sangue precioso de Jesus. Agora somos de Deus. Ele nos comprou com o sangue do seu Filho Jesus. Não somos mais do império das trevas. Não somos de instituição e nem somos de nós mesmos. Somos propriedades exclusivas
do Deus que nos salvou, do Senhor das nossas vidas. O preço pago foi alto. Não foi ouro, não foi prata, mas foi o sangue de Jesus. A dívida foi cancelada. Não devemos mais nada a Satanás e nem ao mundo. Satanás não encontra mais nada em seus arquivos que possa nos acusar. Em Romanos capítulo 8, no versículo de número 1, conforme eu li na segunda-feira, né? Você tem uma Bíblia, você pode acompanhar. Romanos 8:1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquele que recebeu ao Senhor como Salvador da sua vida. Nenhuma condenação há. Não existe maldição hereditária. Não existe culto de libertação. Satanás não pode encontrar nada no arquivo dele. Foi apagado, está anulado, cancelado. Cancelado. Infelizmente, muitos falsos profetas, falsos ensinos, né, com essas heresias, trazem essas heresias diabólicas, satânicas no coração da igreja, na mente do crente. Nós fomos salvos pela graça mediante a fé. Isso já foi consumado de uma vez por todas. Então, não há nenhuma acusação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. O sangue de Jesus é o preço definitivo pela nossa libertação e a garantia de uma nova aliança. É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Nos libertou. Temos uma nova aliança e com isso nós temos a garantia da vida eterna. Devemos permanecer firmes nessa esperança que fomos libertos. Pertencemos exclusivamente ao Senhor que nos libertou. E Ele virá nos levar para estarmos definitivamente com Ele. Creia no seu coração. Quero orar por você. Senhor, eu peço que Teu Espírito fale de maneira poderosa a cada coração. E que essas pessoas que outrora estavam presos no engano, sendo levados por falsos profetas, por heresias, por falsos ensinos, possam, através do Teu Espírito, à luz da Escritura, compreender que elas não necessariamente precisam mais de libertação, de culto de libertação. Elas já foram libertas na cruz do Calvário. O sangue de Jesus nos resgatou de toda obra maligna, nos libertou do pecado, nos tirou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos livres em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação. Satanás não pode encontrar, não tem como encontrar nada nos seus arquivos. Então, que essas pessoas que ouvem essas mensagens saiam do engano. Procure uma igreja onde prega a palavra de Deus, a verdade. Onde a luz ilumina a mente e o coração do crente, para não cair novamente no engano. Não cair em falsos ensinamentos. Só o Teu Espírito pode capacitar essas pessoas a entender, a conhecer a verdade que liberta, a verdade é Cristo, o Senhor. Eu te agradeço, a Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe.